Muito bem, nesse espaço de economia e desenvolvimento, o Vilmar Govinatsky, estamos recebendo aí o pessoal da liderança do Mensageiro da Caridade, que é uma instituição, digamos assim, já famosa, centenária, né, que traz um trabalho extraordinário junto às comunidades. Elton Bozeto, está com saudade do amigo, fazia hora que eu não te via. Onde é que tu anda, Elton Bozeto? Além da assessoria do Mensageiro da Caridade? Alegria de ver, Silvio, e redescobri que eu havia entrevistado o Vilmar, mas olha, faz tempo. Não para dizer que ele seja velho, não. Faz bastante tempo. Mas nós não, esse tempo para nós não passou, né? Não passou. Nós só ficamos velhos, né? A beleza continua presente, né? O Vilmar é o decano aqui do programa. Mas é uma honra reencontrar o Elton e conhecer o Bozeto hoje. O Luiz Carlos Campos, né, que é o diretor executivo lá do Mensageiro. Luiz Carlos, obrigado pela tua presença aqui, né? Como é que vocês estão agindo com o Mensageiro da Caridade, que é essa instituição espetacular, diante da crise aí da Covid? Na verdade, está sendo novo para todo mundo, né? É uma vida nova que está se trabalhando. Que exige coisas diferentes, né? Exato. Procedimentos diferentes. Né? Então, nessa onda, a gente está tentando se inovar também, mudando algumas rotinas de trabalho, a questão do isolamento social, que tem que preservar. Então, a gente está com quadros de empregados reduzidos para o pessoal estar protegido, né? E as atividades sociais é a única que a gente não parou. Então, o serviço social segue com a questão de doação de alimentos, doação de imóveis, mas com o pessoal restrito para trabalho e também agendamentos para as doações, para não ter acumulação de pessoas no local. Justamente num momento como esse, né, Luiz Carlos, que mais e mais se vê a importância de instituições como a Mensageiro da Caridade, né? Esse momento é um momento de amparar cada vez mais a sociedade, né? Com certeza. É porque a questão se agravou, não é, Silvio? Com certeza. Nós tínhamos, como dizia o Luiz, nós tínhamos uma rotina de atendimento, de agendamento, que era razoavelmente tranquila, tanto a coleta de donativos que as pessoas destinam para o mensageiro, quanto os nossos serviços de disponibilização para a comunidade, quanto o atendimento às famílias e às necessidades. E isso alterou. Então, a reinvenção vem pela metodologia do trabalho que o Mensageiro da Caridade realiza, porque, por exemplo, nós tivemos ainda um agravante nesse meio tempo da pandemia, que foi a enchente das ilhas, né? E já fizemos várias ações lá. A população indígena, por exemplo, que, na verdade, sobrevive daquela comercialização básica do artesanato, mas nesse tempo eles não podem sequer produzir. Então, tem sido um desafio público enorme, né? enorme para nós prestarmos o socorro. Sem contar todas as comunidades. Nós já atendemos, através do Mensageiro da Caridade, com uma rede, Silvio, de mais de 80 paróquias. Nós atendemos 6.200 famílias, ordenadamente e mensalmente, com apoio na área alimentar. Agora, o que nós tivemos nesses últimos meses foi um aumento expressivo da demanda, porque muito do nosso público de atendimento são pessoas que são do mercado informal e que parou toda essa atividade, né? Outros tantos que foram desempregados que estavam no mercado informal ou que reduziram a sua atividade, e a família sofre com isto. E isto elevou também a demanda de atendimento nosso. Então, por mais que o Mensageiro da Caridade consiga mobilizar, nós tivemos que recorrer a campanhas e aí a gente vislumbrou um aspecto importante: quanto o nosso povo é solidário. É impressionante, Vilmar, a reação positiva das pessoas. Eu não tenho condições de ir lá levar um alimento para uma família que está necessitada, mas o Mensageiro da Caridade me oferece essa estrutura. Então, nós fazemos toda essa intermediação, e que tem sido fantástica essa rede de solidariedade. Interessante a gente discorrer um pouquinho rapidamente, eu acho que o Luiz Carlos, como financeiro, né? Como é que funciona a Mensageiro da Caridade? Recepciona doações de imóveis, doações de eletrodomésticos, doações, acho que até de alimentação, de roupa também, e faz essa distribuição. Mas também tem vendas. Quer dizer, o Mensageiro da Caridade está ligado à Caritas Brasileira, está ligado a alguma instituição, é uma instituição própria, uma fundação, é uma associação sem fins lucrativos. Como é que funciona para a gente entender esse mecanismo? A gente ouve falar, mas não entende como é que funciona esse mecanismo, para chegar lá na ponta, como o Elton estava falando.
O Caritas, a Mensageiro da Caridade, na verdade, nós somos afiliados à Caritas Brasileira e somos o braço da assistência social da Igreja Católica em Porto Alegre. Então, nós temos vinculação direta com a Arquidiocese de Porto Alegre. Então, como é que funciona a nossa rotina? A gente tem 11 caminhões em Porto Alegre circulando, recebendo as doações de alimentos, móveis, eletrodomésticos. E com essas doações, parte a gente usa nas nossas oficinas para o pessoal de primeiro emprego, que a gente tem oficinas de marcenaria, tem oficina de eletroeletrônicos. Então, lá tem o pessoal que se qualifica para o emprego e conserta nossos equipamentos para a venda dele, alguns, e aos outros para doação para famílias cadastradas na nossa assistência social. Então, o primeiro passo é esse, a gente capta essas mercadorias, separa, o que não pode ser consertado e restaurado, a gente coloca para reciclagem e reaproveita. Tem toda a questão da sustentabilidade ambiental, que é importante aqui lá, não se joga para o lixão essas coisas, não é, Luiz? Exatamente. Mas se encaminha para a indústria, para o processo de reciclagem. A gente até está com uma campanha bem forte, que a ideia é mostrar para as pessoas que a gente trabalha com doação. Então, antes de tu ligar para o mensageiro, ver se o que tu está doando para a pessoa está em condição de uso ou de que possa ser restaurado. Porque senão tu só está transferindo lixo e não doando para uma pessoa. O cara tem que ter a consciência de que para reutilização, né? O cara vai receber e vai poder utilizar. A mesma coisa que roupas, né? O governo do estado tem uma campanha interessante aí que é justamente essa. E eu acho que é o espírito que vocês empregam lá. Ou seja, nós recebemos de bom grado, mas tem que ser em condições, porque as pessoas que vão receber são pessoas dignas que precisam também, né? Não, eu até estava olhando para o nome, economia e desenvolvimento. O que é economia? É fazer o máximo de benefício com o mínimo, o máximo benefício com o mínimo de recursos que a gente tem. E é exatamente isso que faz o Mensageiro da Caridade. Com o mínimo de recursos que nós recebemos, consertamos, ajustamos, atendemos socialmente as pessoas, mas também precisamos colocar à disposição da comunidade e comercializamos nas lojas do Mensageiro, porque esse recurso é que viabiliza todos os nossos projetos. Então, não é uma venda para nós acumularmos economicamente. É uma economia que nós fazemos para desenvolver tanto as atividades sociais quanto as pessoas que nós qualificamos ali nas oficinas. É um investimento social que vocês fazem. É um grande investimento. É basicamente desenvolvimento social, investimento. E quanto tempo tem a Mensageiros da Caridade? Desde, eu conheço... 1º de janeiro de 1957. 57. Quando o padre Paulo de Nadal criou o secretariado, né? Paulo de Nadal era irmão do Luiz Felipe de Nadal. Foi bispo de Uruguaiana. Me lembro quando faleceu. Ele faleceu num acidente aéreo, em Passo Fundo. Acidente aéreo em Passo Fundo. E, aliás, fizeram um belíssimo... Ele era, o Dom Luiz Felipe de Nadal, era um camarada extraordinário também. Então, e o Paulo também era, né? Então, eles se projetaram exatamente pela doação para a sociedade. Isso é uma coisa importante. Uma capacidade de estar à frente do seu tempo e visualizar aquilo que poderia fazer de uma forma competente. Foi uma consternação muito grande. Eu era criança, né? Ele morreu em 60 e poucos, 64, 65 por aí. Vocês colocaram uma situação que eu próprio não conhecia, Silvio, que é a questão dos aprendizes que estão lá fazendo restauração. Né? Essa parte realmente eu não sabia. Eu sabia do trabalho de buscar o material nas casas para fazerem ou venda, para essas vendas ter autossustentabilidade da própria instituição e também para promover ações sociais, mas tem muitos aprendizes, tem muitos jovens trabalhando na restauração? Em torno de 30, 40 jovens trabalhando. Permanentemente. Então, alguns saem, outro inicia, né? Olha só. E todos contratados, seletistas, todos... Já é o primeiro emprego. Já é o primeiro, a meta é essa, o primeiro emprego é um aprendizado por uma profissão. Que beleza, que beleza. Isso é fundamental, né? Que dá essa oportunidade para os jovens também construírem ali o seu trabalho, né? E a partir dali edificarem uma profissão, né? Sendo profissionalizante direto. E sem contar que esse público, de modo geral, é um público que é oriundo da periferia e que não tem grandes referências, tanto familiares quanto de organização, disciplina de vida, orientação, formação integral, porque não é só a formação para o trabalho que o Mensageiro da Caridade oferece. Então, é formar esse ser humano que vai exatamente contribuir para a sociedade. Aliás, nessa área, Silvio, nós oferecemos também vários cursos, são 4 cursos de formação gratuitos para a sociedade. 2 cursos anuais de educador social
que agora está uma regulamentação em âmbito federal para o trabalho do educador social e nós não temos nenhuma universidade e faculdade que ofereça esse curso. Nós já há 6 anos estamos formando educadores sociais, inclusive muitos que estão hoje atuando nos nossos municípios, inclusive a Vivian, por exemplo, que é responsável pelo trabalho social da Prefeitura de Cidreira, por exemplo, é uma educadora social formada pelo Mensageiro da Caridade. Que beleza. Também formando coordenadores de projetos sociais, então, não só nas oficinas do Mensageiro, mas também ajudando a rede socioassistencial, Vilmar, que tu tens tanto carinho por esse trabalho. Tenho, né? porque eu trabalhei com os maristas Trabalhaste com os 32 maristas anos, tanto né? tempo. Nesta área Então, essa social. questão de qualificação também da sociedade. Pensamos em desenvolvimento social, qualificando as lideranças e os agentes sociais. Foi muito bom, é muito bom ouvir isso aí, né? Trazer, porque tem muita gente, Vilmar, assim como tu e como eu, não sabia dessas, muitos detalhes, né, que tornam mais fortes ainda, né? O Mensageiro da Caridade e todo esse trabalho que a Igreja Católica realiza aqui no Rio Grande do Sul. Qual é o recado? Outra coisa que eu queria destacar, que o Vilmar provavelmente não sabe, é que a gente mantém 3 centros sociais dentro de Porto Alegre. Então, a gente tem o Centro Madre Madalena, na Vila Cruzeiro, que tem um serviço profissionalizante que qualifica 25 jovens e mais um serviço de convivência de idosos. A gente tem o Centro Social Padre Lineu Brandi também, na Vila Maria da Conceição. Maria da Conceição. Bom, você, tu que tem mais experiência, um recado final é para aquele telespectador que está hoje conhecendo um pouco mais, né, do Mensageiro da Caridade, da importância da instituição e, sobretudo, da responsabilidade que também nós temos de fomentar o trabalho deles, porque é um trabalho social que eu tenho a certeza, cada um de nós, né, gostaria que realmente fosse feito com muito mais eficiência ainda. Em primeiro lugar, um agradecimento muito carinhoso para os doadores do Mensageiro da Caridade. Obrigado pela solidariedade que o gesto de vocês expressa em destinar para nós as doações. Segundo, nós estamos com uma campanha agora de doação de cestas básicas em razão desse momento de dificuldade. Então, basta entrar no Facebook ou no site da instituição, www.mensageirodacaridade.org, ou no Facebook. Coloca ali a palavrinha Mensageiro da Caridade, tem acesso a essa campanha importante que estamos fazendo. Nós somente nesse mês de julho auxiliamos com essa campanha mais de 260 famílias na Vila Conceição, na Vila Cruzeiro e especialmente as comunidades ali das ilhas. Então, esse apoio é importante, se o senhor e a senhora puderem nos ajudar nessa atividade permanente de socorrer aquelas pessoas que, em meio à pandemia, estão numa imensa dificuldade. Com certeza. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Elton, obrigado pela tua presença. Luiz Carlos Campos, parabéns também pelo trabalho e diretor executivo da Mensageiro da Caridade. Vamos apoiar, né, pessoal, que eu acho que é importante. O Elton citou uma coisa importante e fundamental no começo, que é esse despreendimento que nós temos, essa fraternidade, esse espírito solidário para ajudar em causas como essa. Muito obrigado para vocês, então, sucesso cada vez mais lá. Obrigado, Silvio. Obrigado, Vilmar. Parabéns. Que bom reencontrá-los aqui. Que a economia e desenvolvimento nos ajude no Rio Grande do Sul, né? Com certeza. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.